Pai do Senhor, amém? Podemos abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, seus versículos 34 a 37. Assim diz a palavra do Senhor. Para quem não tem a Bíblia, vai acompanhar aí na tela, por gentileza. 35 a 37. 34 a 37. Assim diz a palavra do Senhor. Eu, porém, vos digo. Já achamos todos? Amém. Podemos fazer a leitura ou vamos? Para ajudar, é para caminharmos junto. O nosso culto é de ensino e nós vamos ter que trilhar junto nesta caminhada e ninguém pode ficar de fora. Glória a Deus. Podemos ler na tela? Amém. Mas eu vou ler para nós acompanharmos aí. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. 37 e último. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Pai, nós oramos nesta hora pedindo a tua graça, abençoa cada um de nós. Nós acreditamos que o Senhor é fiel, nós acreditamos que o Senhor é maravilhoso. Pedimos a tua misericórdia, que estenda a tua mão sobre este lugar e resplandeça a sua luz. Nós cremos que o Senhor estará aqui falando conosco, nos ensinando. Queremos que esta série dos pecados aceitáveis seja, Pai, desventados, a ponto do Senhor mover o teu espírito e acrescentar algum conhecimento, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós oramos e agradecemos, Deus, para sempre. Amém. A igreja pode tomar assento, por gentileza. O nosso tema desta série exatamente está ligado com pecados aceitáveis. Amém? Pecados aceitados. Aí entra uma grande indagação dentro de nós. Quais são esses pecados aceitáveis que a igreja tolera e a Bíblia também tolera? Na verdade, este é um tema que nos traz uma grande reflexão em relação aos diferentes tipos de pecado que nós temos visto na nossa sociedade e que aparentam ser morais. E no meio desse estudo, hoje estaremos aqui a falar de um certo pecado que já virou algo normal, que ao fazermos estudo destes temas que estão sincronizados com os pecados aceitáveis, nós vamos perceber que o tema em si é um tema chamativo que nos traz uma pergunta meio filosófica. Mas será que existem esses pecados que são aceitos biblicamente? Então nós vamos aqui aprender que num contexto moral não existe pecados que possivelmente podemos chamar de pecados aceitáveis. Por exemplo, eu daria um exemplo dos que nós estamos aqui. Quantos de nós estamos aqui que pelo menos tem hábito de atrasar ou já atrasou uma vez, que já achou algo normal? Levanta a mão, por favor. Quem já atrasou na sua jornada de vida, ou na escola, ou num compromisso? Podemos levantar as mãos. Eu já atrasei.
Quem atrasou ou quem atrasa, por mais que não considere algo normal, mas quem já atrasou, quem atrasa, graças a Deus. Ok, outra pergunta. Quem é viciado ou quem já é viciado em pornografia? Levanta a mão. É uma pergunta que nos desafia, porque não é algo que nós gostaríamos que os outros soubessem e tolerássemos, que é algo normal. E aqui nós temos um tema fulcral, que é atraso. Esse é o nosso estudo de hoje. Amém? Atraso como tema central da nossa série. Aí nós voltamos de novo a compreender o tema que nos conduz a esta série, que diz a respeito de pecados aceitáveis. Será que atraso é um pecado aceitável? Irmãos, podemos falar, é estudo. É pecado aceitável? Não. Então, é uma passagem que nos chama a atenção para nós compreendermos que existem certos pecados que moralmente nós já normalizamos, que aparentam serem pecados que são aceitos na nossa comunidade, no nosso convívio, nas nossas igrejas, mas por detrás delas não existe nenhum pecado aceitável. Não existe nenhum pecado que é aceite na nossa comunidade, nem nos nossos cultos. Então, este pecado de atraso, este pecado já é um pecado que é do habitual, que às vezes nem tomamos consideração quando atrasamos, e aí entra algumas linhas que nós vamos aqui apresentar. O atraso é provavelmente o pecado mais aceito dentro da igreja. Ninguém tem vergonha de admitir que se atrasa. Por isso que eu, quando perguntei, levantamos as mãos, e por meio disso que nós demonstramos aqui, a vergonha já não está em nós. Mas quando coloquei a questão, quem é viciado em pornografia ou quem assiste, mesmo se eu perguntasse há 2 semanas quem assistiu um vídeo escandaloso, seria difícil alguém levantar a mão, porque já sabe que é um pecado vergonhoso. Ou seja, é o pecado mais destacado no nosso meio, que esse pecado aqui não convém a gente admitir numa comunidade conjunta. Então, o pecado de atraso, ele torna hábito, ou seja, já tornou hábito na nossa comunidade, e nós precisamos compreender que este pecado não pode ser considerado como pecado pequeno. Tanto o pecado de pornografia como o pecado de atraso está no mesmo padrão. Por isso que na passagem onde nós lemos, Jesus vai trazer uma exortação a respeito de um compromisso quando nós estamos diante de um programa ou de um trabalho, ou vamos num lugar ou marcamos um encontro com alguém. Nós devemos respeitar o horário. Um dos pontos, quando eu estava a fazer pesquisa, quando você vai num encontro, chegas atrasado 5 minutos. Ou seja, se você chega no encontro e atrasaste 5 minutos, você está a violar um mandamento que é sim, sim, não, não. 5 minutos. Mas quando vais de novo, atrasas 15 minutos, você não veio totalmente. De acordo com os estudos, indicam que você não apareceu na sua totalidade. Para nós em África, em particular, nós já normalizamos o assunto de horário e atraso. Então hoje nós vamos tentar trabalhar com este assunto para que possamos melhorar a nossa comunhão com o nosso Deus. Porque quando nós atrasamos num compromisso com o nosso irmão, não só enfraquecemos ou machucamos nosso irmão, machucamos a imagem de Deus, machucamos aquela identidade que nós temos como cristão. Então estaremos aí
a mergulhar nessas linhas. E encontramos aqui os 4, ou seja, encontramos aqui os 4 tipos de atraso. Quantos tipos? 4. O primeiro é imprevisto. É imprevisto. É necessário compreender que nem todos os atrasos nascem do mesmo lugar. Ou de forma geral, existem esses 4 tipos. O primeiro é este aqui, imprevisto. Quando algo acontece somente numa era em que você não estava preparado. Por exemplo, o pneu do carro furou, a motorizada se estragou, ou se te empurraram, ou estavas com uma enfermidade e não conseguiste chegar a tempo naquele encontro. Este é um tipo de atraso que é chamado de atraso de imprevisto. Amém? Acho que aconteceu comigo ontem. Fiquei incomodado, dor de barriga, tinha que ir para casa. Então, é pecado de imprevisto. O segundo é desleixado. Esse é o segundo. Estamos a falar dos tipos de pecados. Tipo de atrasos. Quando simplesmente não se calcula os imprevistos possíveis de tempo de banho, por exemplo. Você sabe que estás a ver em Chuíba e sabes que quer chegar na igreja da cidade. Sabes que dos carros que você apanha, os chapas, duram quase 45 minutos. E você sabe que o culto vai iniciar às 16 em ponto. Começa a se preparar às 16h15. Vais no banho. Às 16h30, ali que estás a se espelhar. Como é que nós podemos considerar esta irmã ou este irmão? Desleixo. Amém? Você não sabe como é que o trânsito vai funcionar a sua caminhada. Estamos a falar de carros que vão colocar embarcamento. Como chama? Engarrafamento, sim. Queria usar o termo dos que estão aí. Exatamente, também queria usar o termo dos HST, né? Barricadas, mas não tem nada a ver. Temos o terceiro, desesperançoso, já quando não acreditamos que algo vai começar na hora marcada, por isso deixamos de nos esforçar para chegarmos mais cedo. Por exemplo, isto acontece muito o assunto de culto. Os irmãos, ou a maioria de nós, dissemos não, o horário do culto será 16h10, com atraso de outros irmãos, atraso do ministro, dirigente, vão ensaiar. Então você faz cálculo que vai te levar a praticar já este atraso. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude, como diz o nosso amado evangelista Marcelo. Então, precisamos melhorar nisto. O quarto, este é um tipo de atraso que é calculado. Atraso calculado. Quando se avisa com antecedência que vai haver atraso, o que pode ser uma atitude honesta diante de um conflito real de horário, mas também pode nascer de egocentrismo. Este tipo de atraso, você avisa, consegues dar um sinal ao seu companheiro que é de chegar atrasado, mas também pode usar o mesmo tipo de atraso para chegar numa hora atrasada com um certo propósito, ser mais destacado e você achar que és o mais valioso, que não se importas com o outro. Posso atrasar alguns minutos, não é nada. Eu sou o chefe, ele é meu subordinado. É um tipo de atraso que a pessoa que está a cometer este tipo de pecado, esta pessoa fez cálculo. Às vezes você pode atrasar de propósito para ser mais visto. Por exemplo, aqui está a se ofertar, estou aqui em frente, não estou a ir deixar a oferta. Só um exemplo, né?
Sou a última pessoa. Não tem nada a ver, é só para ser visto naquele momento ali. Não estou a dizer quando você está a tirar seu dinheiro no bolso para ofertar, será um problema de ser a última pessoa. Não, existem essas pessoas que gostam de ser vistas. É um atraso calculado. Amém? Amém. Agora, estamos a falar do primeiro assunto, dos 4 tipos de atraso. Vamos no segundo ponto. Atraso é considerado como uma mentira. Amém? Na mesma passagem, a Bíblia diz: não jureis de modo algum, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Você pode fazer cálculos errados para ajudar alguém. Por exemplo, eu tenho que avisar alguém que vou atrasar através de uma mentira. Estás em Gingone e a pessoa está na MCL a te aguardar para descerem junto à igreja de Paquita. Vais fazer um cálculo de comunicação. Que olha, eu estou a andar na praça. Qual é o objetivo? O seu objetivo é de ajudar a pessoa para não ficar estressada. Este é um tipo de atraso calculado e é pecado. A pessoa faz cálculo, mas da praça para aqui, acho que em 7 minutos já estaria aqui, mas já está a levar 25 minutos. Este tipo de atraso não é admitido. Você está a mentir diante do seu irmão, não convém. Amém? Outra coisa, quando nós combinamos um horário com alguém, estamos na prática a dar a nossa palavra de que estaremos naquele momento. Jesus nos ensina a sermos simples. No momento em que nós falamos sim, sim, não, não. Você já sabe que eu tenho um compromisso com meu irmão e eu tenho que chegar às 9 em ponto. Então tens que sair de casa e fazer cálculos apropriados para que você não venha inventar uma mentira para simplesmente acalmar o ânimo do seu irmão. Porque Jesus te ensinou sim, sim, não, não. Se você está no embondeiro, estás atrasado, seja sincero: irmão, eu estou atrasado, estou no embondeiro. E a minha situação, o trânsito me pegou de surpresa, houve um acidente. Aí, você está a justificar uma situação que não está no rolo de um atraso calculado. Certo? Estamos a compreender? É uma nova série, é muita novidade, cada ponto vais colocando aí, vais anotando. Então, outra coisa que nós devemos ter muito cuidado: o atraso frequente prega ao mundo uma mensagem contrária àquela que deveríamos anunciar como cristão. A de que a nossa palavra vale, a de que somos gente de confiança por sermos um filho de Deus fiel. Quando você atrasa, a mensagem que você transmite ao mundo, você está a transmitir uma mensagem errada da imagem de Deus, porque você já é uma carta lida ao mundo. Muitas das vezes você não precisa falar que eu sou cristão. Então, nós devemos trazer um contraste. Nós devemos mudar o paradigma de atrasarmos e tentarmos justificar. Amém? O terceiro ponto que nós devemos tratar: o atraso é um roubo e uma falta de amor. O atraso é o quê? É um roubo. É um roubo e uma falta de amor. Conhecemos como é que um ladrão faz, ele rouba. E outra coisa que eu queria simplificar para os irmãos, e nós homens de Deus subimos aqui, dirigentes e tanto os pregadores, quando subimos no altar, muitas das vezes dissemos assim: deixa-me lá roubar mais um pouco do tempo aqui.
Não existe roubar tempo. Parar de falar isso. Se você falar aqui enquanto estamos sentados ali, vamos lembrar deste estudo aqui. Não se diz que roubar mais um tempo. Desculpa, roubei mais um tempo. Você não é ladrão. E não és diabo. És filho da luz. Amém? Amém. Diga desculpa. Estou para usar mais 5 minutos. Amém? Esse é o princípio. Não diga estou para roubar. Você não é ladrão e não és filho do diabo. Amém? 1 de João capítulo 4, versículo 20. Peço para projetar aí na tela. A Bíblia diz, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. E o atraso é roubo e é falta de amor. E falta de amor te leva você a ser a pessoa que odeia o seu irmão. Leva você a ser a pessoa mentirosa. O diabo é que é mentiroso. O diabo tem essa capacidade de roubar o tempo. Nós somos convidados a não fazermos parte disto. Agora, diz aqui o texto: enquanto alguém se esforça para chegar na hora marcada, abrindo a mão do seu próprio tempo livre e prevendo imprevisto no caminho, quem se atrasa simplesmente relaxa e deixa o outro à espera. Entediado, perdendo tempo. Este processo todo leva você a causar um roubo do tempo comprometido com seu irmão. Se vocês iriam iniciar, por exemplo, um processo de oração às 10 e você chega às 11, a pessoa já está desanimada. Começa a fazer cálculos, mas esse irmão está a chegar E eu conheço muitos irmãos que já me decepcionaram. Muitos irmãos, atrasos. Você chega na hora e veja só o que está acontecendo conosco. Você quando chega cedo, os irmãos que chegam tarde aparentam que você não tem nenhum programa. Sabe, há dias que eu já disse, não, acho que pessoas vão pensar que eu não tenho programa, não tenho o que fazer. Acho que tenho que chegar também atrasado. Quer dizer, voltar a considerar aquilo que é imoral. Então, nós precisamos voltar para os marcos estabelecidos nas Escrituras Sagradas, que nos ensinam que nós devemos ter amor. E se nós dissemos que eu amo a Deus e odiamos o nosso irmão, é mentiroso. Nós cometemos a mentira. Então somos proibidos a sermos atrasados a ponto de sermos considerados como os que roubam e os que têm falta de amor. Amém? Paulo ensina que o amor não é rude e considera que os outros são mais importantes que ele. Então, nós também somos convidados a fazermos parte dos que entendem que o outro é mais importante que você. Se você considerar que meu irmão, no qual eu marquei um encontro, uma reunião, ele vai chegar às 13 em ponto, e ele é mais importante em relação à minha pessoa, você ama o próximo como a ti mesmo, o que você vai fazer? Vais lutar para chegar na hora certa, no tempo certo, no minuto certo, marcado. Amém? Nós todos estamos aqui. Quando vamos na escola, há uma disciplina que nós já temos. Se eu chegar atrasado, o docente já entrou. No trabalho, para aqueles que fazem um clique, já sei que basta eu chegar atrasado para clicar, 5 minutos depois vão me descontar. E eu não vou atrasar. Por causa do dinheiro, vou atrasar. Agora, por causa do seu irmão. Então, precisamos marcar diferença na sociedade onde nós estamos inseridos. Amém? Como eu dizia aos irmãos, cada minuto de atraso mostra aquilo que nós somos. Falta de compromisso, falta de caráter também. Então, nós podemos mudar a forma de como nós tratamos o assunto de orar. O assunto de orar.
A partir deste estudo, cada dia que vai passar, vais ver teu irmão a chegar depois de si, exceto aqueles que estudam. Há aqueles que, por exemplo, nos estudos que nós estamos a ter agora, existem irmãos que estão a vir de trabalho, largaram essas mesmas horas das 17, estão a correr para aqui, outros estão a voltar da escola, estão a correr para aqui. Aí a tolerância. Não estão atrasados porque ou projetaram. Não estão a atrasar porque eles fizeram cálculos que eu vou atrasar, não. Eles já têm um compromisso que eu, para chegar na igreja, só posso chegar 30 minutos depois. E todo mundo já sabe, o horário dele é 30 minutos depois. Mas você sabe que naquele período estás desocupado e tens um tempo livre para você chegar na hora. É melhor ser comprometido com o horário e chegar na hora certa. Amém? Nos cultos, nos domingos, eu acho que não sei se temos justificativas nos cultos das tardes para chegarmos atrasados. Temos justificativas? Quem tem justificação de atrasar nos domingos? Culto da tarde, talvez. Culto da tarde, dizer, eu tenho justificação de chegar atrasado. Pode levantar a mão, depois vamos dar mão para justificar. Estamos a falar de tarde, não falei de outros cultos, estou a dizer de tarde. Pércio levantou a mão, Ramos levantou a mão, depois vamos dar microfone para eles justificarem e nós vamos trazer um estudo da situação que eles estão a viver e vamos aconselhar. Amém? Amém. 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 A pergunta que vem para si: de que forma o seu atraso já roubou o tempo de alguém? Essa é uma pergunta que tens que fazer uma reflexão. De que forma? O que aconteceu para roubar o tempo de alguém? Tens que pensar isso. Atraso é pecado, não é algo atraso não é algo moral. Está fora dos padrões morais. E nós, como cristãos, devemos voltar às raízes. Na quarta posição está: o atraso é uma pregação. O atraso é o quê? É uma pregação. Mateus 5, versículo 16. Podemos colocar na tela e alguém pode ler, por favor. Podemos ler na tela, por favor? Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, nós aqui já dissemos que o atraso é uma pregação. Se você chega atrasado num compromisso, você está a ministrar, você está a pregar para a pessoa aquilo que você é. As suas obras estão a refletir naquilo que você é, porque aqui diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, se você é alguém que atrasa de uma forma intencional, você está a pregar para a pessoa no qual você tinha o compromisso de estar lá com ela, que não tens nenhuma importância. Então, nós precisamos marcar diferença na nossa forma de ministrar para o outro a respeito de horário. Amém? Diz: o atraso frequentemente prega ao mundo uma mensagem contrária daquela que deveríamos anunciar como cristão. A de que a nossa palavra vale, a de que somos mais confiados, como eu disse outrora. Então, aqui entra mais um outro problema. A forma como você frequentemente se atrasa, vais pregando uma mensagem ao contrário do cristão. Tem um princípio, tem valores. Os valores morais
são muito importantes para nós considerarmos como pão, mais importante para transmitirmos para o outro, sem falar nenhuma palavra. Chegar na hora certa, estás ali, estás a controlar. Mesmo na administração, nós somos conotados aqui, ei, cuidado, horário. É verdade que existe uma parte espiritual que às vezes nós não podemos bloquear quando é a manifestação de Deus. No caso de oração, então temos aquela estrutura toda. Quinta posição. O atraso é uma deturpação de valores e é pecado. O atraso é uma deturpação de valores e é pecado. Muitas vezes, quem chega a horas acaba por ser penalizado. É aquele como chega cedo. Eu disse outra hora que pessoas podem até começar a enfraquecer o tempo de chegada. Se a pessoa chegava na hora, começa a ver um ambiente e diz, não, aqui, o ambiente dessa sociedade é chegar atrasado. Acho que em inglês tem um nome aí, Africa Times, não sei Times o quê? Não. É um problema aqui em África, sobre o atraso. Nós atrasamos em muita coisa, por cada atraso só, começa a prejudicar a sua vida, a sua carreira como profissional. Então, nós não podemos aceitar sermos atrasados. Amém? Fora de caso de verdadeiros imprevistos, o atraso habitual por desinteresse revela, no fundo, uma falta de amor ao próximo e uma desonra ao próprio Deus, que é o Senhor do tempo, né? Precisamos de nos arrepender e confessarmos essa nossa fraqueza ao nosso Senhor, de tal forma que possamos ultrapassar, vivermos uma vida plena de santidade, porque está no rolo de santidade. E aí vem uma pergunta: consegues reconhecer o atraso como pecado? Irmão, consegue reconhecer o atraso como pecado? Como reconhecemos outras áreas da nossa fraqueza da vida? Graças a Deus, alguns irmãos foram sinceros. Ainda não. Então, o atraso protagonizado, um atraso que você já calculou, você está a cometer pecado. Eu vou chegar 10 minutos depois. Você está a fazer um cálculo e vai prejudicar o seu irmão, porque se ele tinha apenas 30 minutos, vai precisar usar mais 10 minutos. Imagina se ele tem um compromisso com outro assunto. Então, não convém. Considera isto e faz análise quanto a essa situação. Conselhos para quem já é pontual. Não podemos parar, não podemos cair nesta cilada. Não sejamos também legalistas por questões de imprevistos. É importante percebermos que existem imprevistos. Não qualquer tipo de atraso considerar como se fosse uma projeção que aquele irmão fez. Aí vamos nos tornar como legalistas. É como alguém que está com uma fraqueza de uma área, nós devemos ajudar. Se a gente vermos a situação dele, você pode conversar, dizer, olha, irmão, eu não sei o que está a acontecer consigo, sempre que você marca um encontro comigo, não tem sido fiel no horário. O que está a acontecer? Aquele irmão vai te falar que eu tenho dificuldade disto. Então, vais orientar como é que ele pode ultrapassar. É do mesmo jeito alguém que é viciado em pornografia. Você vai olhar na situação dele e vai ajudar como é que ele deve vencer o assunto de uso desses vídeos obscenos. Amém? Devemos sempre perdoar.
todos nós já nos atrasamos em alguma área da nossa vida, e o padrão do Evangelho é perdoar sempre que alguém pede perdão, como Deus também nos perdoa. Em Mateus 11, 25, e nós podemos ver. Devemos evitar a paranoia, significa entrar em crise, né? A pontualidade não pode se tornar um ídolo que rouba a nossa paz e nos tornar ansioso, eu estressado. Tipo assim, eu tenho um programa com o irmão, ou seja, eu tenho uma agenda de compromisso com o irmão que será às 7 em ponto. Por causa de eu ser uma pessoa muito rigoroso no horário, começar a adoecer, acordar 3 horas de madrugada para não atrasar. Aí isso virá uma doença. Apenas você deve fazer cálculos, que não, tenho alarme, não dormir mesmo. Há irmãos, quando estão para viajar, o que acontece? Assunto desta natureza, está para viajar, 2 horas já acordou, está a arrumar mala, ainda, espera lá, ainda não chegou o tempo de você marcar, mas isso já é algo que não está a criar, que não está a trazer paz para aquele irmão. Então, devemos ter muito cuidado quanto a essa situação. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Para concluirmos, o Evangelho para os atrasados. Estamos aí? Amigo atrasado, amiga atrasada. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Se formos honestos, todos nós já chegamos atrasados ao encontro com Deus. Essa é uma realidade. É verdade que podemos negar que nunca, mas é verdade. Já chegamos atrasados diante de Deus. Por exemplo, eu tinha marcado hoje, 12 em ponto, a minha oração. Mas fui orar 12h40 e tal assim. Então, isso também é um pecado, porque eu já tinha um compromisso com meu Deus às 12. Mas Cristo nunca se atrasou. Ele veio exatamente no tempo que o Pai estabeleceu, na plenitude dos tempos, para nos resgatar. Se Jesus cumpriu o seu horário com perfeição, apesar de tudo isso, nós podemos também fazer o mesmo, porque Ele disse que nós devemos ser seu imitador. Então, Ele é tanto o nosso modelo para vivermos, como uma parte da nossa integridade diante do relógio, como o nosso perdão para os nossos dias em que falhamos. Que o nosso relacionamento com o tempo também seja, hoje, um espaço onde Jesus também é glorificado através do nosso compromisso no horário. Então, meus irmãos, o nosso tema central hoje é sobre atrasos. Vamos lutar para nós não atrasarmos. Vamos lutar para nós sermos pontuais. Como eu tenho falado logo no início, que a África é considerado como um dos lugares onde nós atrasamos de uma forma excessiva. Então nós podemos marcar diferença. Este estudo não foi feito em África, foi feito lá no Brasil, nos Estados Unidos e em outros cantos. Eles também estão a atrasar em muitos casos. Então estudaram este caso, perceberam que estava a afetar a igreja e a igreja precisava voltar aos princípios morais. Então nós também estamos a trazer essa série de pecados aceitáveis como um desvendar daqueles pecados que nós achamos que são pecados normais, são pecados pequenos. Então para Deus não existe pecado pequeno nem grande. Todos os pecados são pecados. Então não podemos atrasar. Fecha teus olhos, vamos orar para entrarmos na fase de perguntas e respostas. Pai, nós queremos pedir a Tua mão em meio deste estudo que nós tivemos aqui. Pedimos a Tua graça, que resplandeça a Sua luz, nos ajude a mudarmos paradigma de nós atrasarmos. Queremos deixar tudo a Seu cuidado em nome de Jesus. Abençoa poderosamente
os teus filhos, abençoa a minha vida, abençoa as nossas vidas, para que nós possamos ser fiéis no horário, ser fiéis no compromisso, no nome de Jesus. Deus para sempre. Amém. Certo. Indo para a minha dúvida, né? Nós aprendemos acerca de sermos compromisso ou comprometidos com o tempo. Então eu quero saber sobre aquelas pessoas quando os pregadores, né, quando sobe aí no púlpito, começa a pregar e depois falam assim, falta 2 minutos e logo fala aquela palavra só para terminar, né? Falta 2 minutos, depois fala só para terminar. Começa a falar e fala, passa aqueles 2 minutos, né? E chega a mais de 15 minutos, mas ele dizia que só falta 2 minutos. Até 30 minutos. Então, gostaria de saber que esses irmãos são de que natureza ou que tipo de amor que tem com seu irmão? Paz, Senhor Igreja. Muita paz. Em relação aos pregadores, né? Que por vezes ficam a insistir que mais de 2 minutos ou falta um pouco só para terminar, por vezes nem é consciente. Alguém pode elaborar o seu sermão, ele calcular que o meu sermão são apenas 30 minutos e depois que chegar ali, as palavras que ele a dizer aumentarem e passar do ponto. Isso pode acontecer de forma inconsciente, por isso a gente avisa assim, né? Tipo, controla tempo. E outro pormenor, por vezes é vício de linguagem. Tem pessoas que ficam a dizer só para terminar, é um vício de linguagem. Não é que eles estão a falar aquilo porque vão terminar. É o mesmo que aquelas pessoas que ficam a dizer entretanto, toda a sua pregação já falou entretanto 30 vezes sem necessidade. Então nem sempre é de propósito. Ali é perigoso aquele lugar ali. Muitos imprevistos já acontecem. Você planeja uma coisa, se atrapalha e acaba fazendo outra coisa. Então, percebeu? Deus abençoe. Outra pergunta? Sim? Paz do Senhor, Igreja. Muita paz. Eu, por vezes, costumo ouvir algumas pessoas a quererem se justificar, né? Principalmente quando são responsáveis ou dirigentes de um grupo ou de um setor. Dizem assim, chefe não atrasa, só demora. O que é demorar, o que é atrasar? Como é que isto funciona também para nós que somos crentes aqui? Se é um pastor pode dizer, pastor, não atrasa, só demora. Evangelista, não atrasa, só demora. Porque no mundo isso aí é normal, tem existido isso. Então, como é que isso pode funcionar? Como é que a gente pode conviver com essa afirmação dessas pessoas aí? Muito obrigado. Na verdade, é uma linguagem filosófica. Na Bíblia não existe isso, chefe não atrasa. Na Bíblia existe líder. E líder, seu papel de ser exemplo. E se eu sou líder, eu não posso chegar atrasado. Sabe, irmãos, quando eu estou a sair de casa, o dia que vocês me verem eu entrar sozinho, ser minha esposa, a não ser esse período que ela está incomodada, e depois vocês verem que ela já chegou mais tarde, deve saber que eu lhe deixei. Eu sempre falo isso. Eu lhe deixei, ela vai apanhar chapa, porque não gosto de atrasar. Me dói. E a velocidade que eu pego na rua, Então, para eu não pegar velocidade enquanto estou com ela, então prefiro ela deixar em casa. Então, não existe chefe demora de chegar só. Isso é uma linguagem filosófica. É como aquela filosofia que diz, não faça aquilo que eu faço, mas aquilo que eu te ensino. Não existe isso aí. E nós já ensinamos aqui. Nós devemos ser exemplar. O líder deve chegar muito cedo, dobrar joelho. Aqui vão entrar pessoas doentes. Nós, quando dobramos o joelho aqui, apresentamos a Deus. Talvez vai chegar alguém doente, alguém desanimado, alguém sem vontade de viver. Você tem que colocar nas mãos de Deus os que estão no caminho. De repente, alguém está enfermo, você deve ser comunicado. Para não acontecer essas coisas, chega cedo, dobra o joelho, começa a orar. Esse é o conselho que os líderes são dados. Seja pastor, seja missionário, seja evangelista, seja apóstolo. Existem algumas igrejas que o apóstolo chega à última da hora, como se fosse Papa ou Presidente da República.
A única coisa que pode marcar diferença é o Presidente da República, esses nossos governos. Mas nós, como cristãos, a Bíblia, você seja pastor, missionário, evangelista, não é para você chegar como se fosse patrão, eu sou o último. Não. Por isso que os líderes que chegam aqui até são humildes de dizer, pá, desculpa pelo atraso, porque eles reconhecem que não, eu falhei diante de Deus. Amém? Então na Bíblia não existe isso. Não sei, meu amado, muito obrigado. Alguma outra coisa? Por favor. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A minha questão está relacionada ao primeiro ponto e o terceiro ponto, que diz assim. O terceiro ponto, atraso é um roubo e é falta de amor. Então, o primeiro ponto está relacionado aos pecados imprevistos. Então, durante o estudo aqui, pude perceber que os pecados imprevistos são aqueles que são, ou seja, os pecados imprevistos têm a ver com desmaios, ou porque alguém está enfermo, porque algum pneu se furou, enquanto que o terceiro ponto, o missionário disse que tem a ver com aqueles que atrasam através de estudos, por exemplo, né? Ou seja, aqueles que estão no serviço. Então, o missionário disse que esses podem ser pecados toleráveis. Então, a minha questão, será que esses pecados que têm a ver com que são imprevistos, né? Que têm a ver com desmaios ou alguma enfermidade, não podem ser toleráveis? Vou deixar o meu amado evangelista. Na verdade, eu estou confuso nas suas questões, porque houve uma mistura aí de coisas que eu estou baralhado. Primeiro aqui, quando ele falou de imprevistos, não está falando de pecados de imprevistos. Aqui o pecado é atraso. Então, estava a falar de algumas causas, ok? Que fazem com que se origine este pecado. E uma das causas é o imprevisto. Situações que são alheias à nossa vontade. Penso que é isso que eu percebi. De repente alguém caiu doente, teu pneu furou. Aí não tem como. Não tem como. Agora, tem aquelas situações que nós vimos na frente que são propositadas, calculadas, aquelas não tem como. Então, que fique claro primeiro essa parte. Aquilo não são pecados, os imprevistos, dizer que furou o pneu, pecado não. Aqui o pecado é o atraso. Amém? Então, existem situações que originam essas, algumas por negligência, falta de responsabilidade da parte da pessoa, algumas alheias à sua vontade, e já podemos sim não considerar que é exatamente um pecado. Imagina alguém cai doente, não tem como, desde que talvez tome-se precaução, ligar para a pessoa, comunicar, explicar, pedir perdão, isso resolve muito e muito para não cairmos nesta situação do pecado de atraso. Porque a pessoa não vai adivinhar que você teve um imprevisto ou alguma coisa. Ligue com antecedência, eu tive esta situação, peço perdão, eu não vou conseguir comparecer. Deus é testemunha daquilo que você está a falar, que não é uma mentira, e o irmão também vai perceber que você não vai ferir, não vai roubar o tempo do irmão, que é o ponto número 3 que falou, e não vai fazer com que o irmão não se sinta amado. Imagine que ele fica 1 a 2 horas à espera. Em Moçambique, isso não se sente muito, essa questão de roubar o tempo. Mas nos outros países, sabe que trabalho pagam por hora, não é por dia. Então, na Europa e em outros países, 1 hora para eles é muito, porque isso é perder dinheiro. Por isso, estamos a dizer que roubar o tempo da pessoa, porque na verdade é um roubo. A pessoa poderia estar a fazer outras coisas, ganhar dinheiro, cuidar da sua família, isso é um roubo. Amém? Eu não sei se esclareci, porque também as perguntas não estão bem formuladas, mas eu só queria esclarecer um bocadinho isso. Amém? Feliz, está satisfeito ou alguma coisa de existência? Qual é o atrás? Fiquei a fazer cálculo. Amém. Está tudo perfeito. Amém. É tudo, né? Muito obrigado.